Pessoal, primeiramente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live. Eu queria agradecer aos 350 participantes que já estão conectados. Ao longo do tempo, o pessoal vai entrando, mas eu queria agradecer em especial a Ana pela participação, por ter aceitado o convite em compartilhar um pouquinho da sua experiência de carreira, um pouco do que você conhece tão bem de LinkedIn e como a gente pode usar essa ferramenta e todas as outras possibilidades do ecossistema do LinkedIn ao nosso favor para potencializar a carreira. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença e a disponibilidade. Eu queria agradecer também aos nossos parceiros da Laureate. Hoje nós temos vários universitários aqui, Ana, e uma das iniciativas que nós temos, como vamos subir, é nos aproximar das instituições de ensino para trazer experiências como essa, experiências com profissionais que estão no campo, de fato, fazendo acontecer, trazendo como opções, né, e possibilidades extracurriculares e oportunidades que os jovens têm de aprender com quem está na prática fazendo, tá? Eu já falei bem no início, nos sigam no Instagram, pessoal, vamos.subir e compartilhem seus insights, compartilhem tudo aquilo que vocês estiverem aprendendo aqui hoje com a Ana. Eu acho que esse conteúdo vai ser riquíssimo e a ideia é justamente fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e lembre-se, as vagas são limitadas, então tem muita gente que não pôde participar. Então, o seu insight, aquilo que você aprende, pode fazer muito sentido para alguém que não está aqui com a gente, tá? No final da live, um ponto importante, a gente vai emitir um certificado de participação. Então, ele funciona, ele serve como um certificado de participação e ele também vai servir como horas complementares para os alunos e estudantes que aqui estão. Qual que é um ponto importante? Esse link para o preenchimento e emissão do certificado, ele vai estar disponível após a live. Então, se você sair antes da gente fechar a live, você não vai ter acesso ao link. Então, esse é um ponto importante, a gente faz propositalmente para que você fique até o final e aí você tem um tempo até às 11 da noite para emitir ou solicitar esse certificado, tá? E a gente faz isso propositalmente porque tem algumas pessoas que saem compartilhando, então só as pessoas que estiverem aqui vão poder solicitar e o certificado ele vai estar disponível, ponto importante, o certificado só vai estar disponível depois da meia-noite, tá? Tanto no Simpla quanto no seu e-mail, tá? Então a gente vai dar mais detalhes depois da live, quando vocês forem redirecionados para o link. Tá bom? Pessoal, como é que vai funcionar a agenda hoje? Até para colocar todo mundo bem alinhado. A gente vai ter 40 minutos onde a gente vai aprender muito com a Ana, onde a gente separou aqui algumas perguntas importantes sobre carreira, sobre LinkedIn, como usar o LinkedIn, potenciais, né, de utilização para maximizar e potencializar a nossa carreira. E nos últimos 20 a 15 minutos, ou seja, 40 minutos, aprendendo aqui, trazendo alguns insights com algumas perguntas que a gente preparou e os últimos 15 a 20 minutos abrindo para perguntas. Se vocês perceberem, aqui na tela de vocês tem um Q e um A, Q&A. Aqui vocês fazem as suas perguntas. E lá fazendo as suas perguntas, vocês podem ver as perguntas dos outros, tá? E vocês podem curtir. Se você gostou da pergunta que alguém fez, curte que a gente vai dar prioridade para as perguntas mais curtidas e a gente entende que essas perguntas vão ser perguntas que devem responder às dúvidas de outras pessoas, tá? Ana, se você me permite, até para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, eu queria só dar uma breve introdução do que é o Vamos Subir, o que a gente faz, por que a gente está aqui e a gente já parte para o nosso bate-papo. Mas resumindo, Vamos Subir é uma startup social sem fins lucrativos, então tudo que a gente está fazendo aqui é totalmente sem objetivos de tornar o Vamos Subir lucrativo, é uma iniciativa totalmente social para ajudar a nossa comunidade, a sociedade e os jovens que estão iniciando a sua carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitude e comportamento. Então a gente faz encontros como esse, com executivas e executivos como você, para trazer insights, experiências, o que vocês estão vivendo na prática para potencializar e acelerar a carreira desses jovens. E aí depois de ações como essa, a gente conecta esses jovens com oportunidades de emprego. Totalmente, de novo, sem fins lucrativos e a nossa missão de alguma forma, retribuir para a sociedade um pouquinho daquilo que a gente construiu, recebeu ou conquistou. Então, é uma super corrente que a gente quer fazer para ajudar. E a gente pede, né, queridos participantes,
que isso seja uma prioridade na sua vida, que você também tenha essa visão de como é que eu posso ajudar, como é que eu posso retribuir, estou aprendendo isso aqui, como é que eu posso estender essa possibilidade para outras pessoas. Então, é uma grande corrente onde a gente quer, de fato, ajudar e impactar a vida das pessoas. Ana, começando aqui, primeiro, obrigado novamente, falei demais, usei os 7 primeiros minutos para essa breve introdução, mas a ideia aqui é aprender contigo, a noite é sua, e eu queria então começar agradecendo, e eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, Ana, quem é você, de onde você veio, qual que é o seu papel hoje no LinkedIn, mas contando um pouquinho, né, de onde você veio, quem é você e um pouquinho da sua história. Bom, Flávio, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar, como você falou, né, compartilhar. Eu acho que o conhecimento só tem valor quando a gente o compartilha. E, de fato, se cada um de nós levar essa sementinha para frente, a gente vai conseguir impactar milhões e milhões de pessoas, que eu acho que é o grande objetivo de todos que estão aqui hoje, nessa noite. Eu, de fato, preparei um conteúdo focado nos jovens, né, e pessoas que estão no início de carreira, mas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram saber de qualquer aspecto, é só digitar aí no chat que eu cubro também, tá? Quem eu sou? Bom, primeiro que eu sou filha do meio de 3 irmãs. Então, na minha casa só tem mulher, só tinha mulher. Mas eu sempre gostei muito de matemática, sempre me saí muito bem com matemática. Isso acabou definindo um pouco da minha carreira, porque meu pai é engenheiro e meu sonho era fazer engenharia também. E é interessante porque no momento que a gente tem que decidir a carreira, a gente não tem muitos elementos, né? E eu acho que o nível de maturidade também é um pouco questionável, porque no final eu desisti de fazer engenharia porque surgiu na época o curso de computação, né? Tecnologia em computação, e que simplesmente tinha 1 ano a menos do que engenharia. Então, enquanto naquela época a engenharia tinha 5 anos, a computação tinha 3. E aí eu pensei, bom, eu ganho 1 ano, me formo mais rápido, começo a trabalhar mais rápido, vou começar a ganhar meu dinheiro mais rápido. No final, acabou sendo uma escolha super acertada, mas ela não foi tão intencional assim. Porque na época também existiam só 2 cursos de computação disponíveis no Brasil. Um que era dentro da Universidade de São Paulo, na USP, embaixo da matemática, e que era um curso bastante acadêmico. E o que era um pouquinho mais comercial, com o título de graduação, era o que tinha no Mackenzie, que foi onde eu acabei cursando, né, fazendo a minha faculdade. O mercado naquela época era um mercado extremamente carente de profissionais de computação. O que me levou que logo no segundo semestre de faculdade, eu já tinha ofertas de estágio e um estágio remunerado. E aí eu tive a oportunidade de entrar no sistema financeiro, né, grande consumidor de tecnologia, já como estagiária muito cedo. E acabou definindo muito da minha trajetória, porque eu já era produtiva e eu já estava muito em contato com aquilo que de fato o mercado estava demandando, diferente do que eu via dentro da sala de aula. E isso é uma questão que existe até hoje, né? Então, esse descompasso entre o que academicamente a gente recebe de conteúdo e que de verdade as empresas necessitam é algo que já existia naquela época e eu hoje no LinkedIn vivo e vejo isso ainda mais. Por isso, eu acho tão importante iniciativas como essa, Flávia, onde acaba dando a oportunidade de somar ao conteúdo estruturado que a gente recebe na faculdade, esse lado um pouco mais prático, né, do mercado corporativo de verdade. Bom, acabei a computação, já no meio do caminho, vi que eu precisava de alguma coisa mais voltada à questão de administração, e aí também foi bem interessante, porque eu vi claramente mundos muito diferentes, né? Um mundo muito mais técnico dentro da faculdade de computação e um mundo mais humano, né? Mais pessoas dentro do mundo de administração. Então, eu acabei tendo essa formação balanceada dessas 2 competências, que lá na frente também me fez muita diferença, mas eu chego lá. Então, eu fiz administração, eu fiz no Mackenzie também, e acabei entrando na Unilever, na época Gestilever, como trainee dentro dos programas de trainee. E a grande característica desse programa foi a oportunidade de passar por diferentes áreas
e participar de diferentes projetos. Então, eu tive muito cedo na minha carreira a chance de experimentar perspectivas diferentes dentro de uma mesma cadeia de produção, de desenvolvimento ou de oferta, né? Desde a concepção do produto, a sua produção e a sua distribuição no mercado. E isso foi me dando, foi assim, incitando a minha curiosidade em saber muito mais como o todo funcionava do que partes específicas. Na vida, a gente precisa das duas coisas. A gente tanto precisa do especialista que vai profundamente, entende exatamente como aquele ponto específico funciona, como também os generalistas, o que consegue olhar um pouco de cima e ver o todo como funciona e procurar a melhor rota. Eu acabei indo muito mais para esse caminho, né, onde todo o minha início de trajetória, que era voltado ao desenvolvimento de sistemas, programação e implementação, eu sentia ainda um pouco de limitação. Mas, de novo, isso é uma característica pessoal, né? Tem pessoas que gostam de ser, de fato, grandes especialistas e o mundo precisa disso também. Tem espaço para as duas coisas. Mas o meu caminho acabou seguindo muito mais para uma linha mais generalista, no sentido de que eu sabia que eu era uma programadora bem média, assim, para ruim, então não ia ser ali que eu ia crescer muito. E resolvi focar muito mais na questão da interface entre o que as áreas de negócios precisavam e o que a área de sistemas desenvolvia. Com isso, e dentro da Unilever, eu descobri o valor do marketing, né? Me apaixonei por essa magia da marca, da aspiração e do consumidor. E eu vi que mesmo com a minha formação de computação e administração, marketing faltava, nos conceitos bem primários do marketing. Aí eu já fui para a linha de pós-graduação e fiz marketing como a minha primeira pós-graduação. E foi interessante porque, imagina só, naquela época, isso é muito antigo mesmo, mas as pessoas, assim, as empresas ainda procuravam profissionais pelo jornal, né? Domingo era o dia. E aí, um domingo, olhando o jornal, eu vi que a Oracle estava procurando no Brasil um gerente de produto. E aí eu pensei, puxa vida, eu tenho uma bagagem técnica, eu tenho uma vontade de sair da área de programação, eu já desenvolvia sistemas para a Oracle, eu tenho o Oracle como banco de dados, e eu tenho o meu desenvolvimento em marketing. Talvez essa combinação seja super interessante. E de verdade foi o que me destacou. Eu acabei sendo a primeira gerente de produtos da Oracle aqui no Brasil. Era uma experiência que eles estavam fazendo mundialmente, que acabou dando muito certo, onde eu passei um bom tempo, então, assim, uma parte, né, início da minha carreira, de fato, aí combinando os dois elementos da minha formação na Oracle. Da Oracle eu fui para a Microsoft, e na Microsoft foi onde eu passei 15 anos da minha vida profissional, de novo, vivendo experiências muito diferentes. Então, eu acho que lá atrás, aquela sementinha de ter vivido a oportunidade de rodar em diferentes áreas e me trazer muita felicidade por fazer isso, eu acabei levando como uma das minhas marcas. Legal. Então, eu fui uma pessoa que eu fiquei muito tempo na Microsoft, mas sempre em posições muito diferentes. E por que eu destaco isso? Porque, de novo, quando você vai formando, né, esse composto de elementos e diferentes experiências, você acaba tendo um conjunto de elementos para tomada de decisão muito rico. Legal. Né? E que num momento, às vezes, até de pressão ou de necessidade, né, emergente, faz a diferença. Legal. Aí, depois da Microsoft, eu acabei indo para a Cisco, que é uma empresa de tecnologia também, só que aí na linha de hardware. E, acelerando um pouquinho, chega num momento em que eu falei, putz, eu já vivi tanta coisa nesse mundo de tecnologia, o que eu quero de fato aprender agora? Então, essa postura de que, embora vocês estejam estudando e sonhando com o dia da formatura, não existe profissional formado, existe profissional em eternos formandos, né? E esse é um pensamento muito importante, que vocês se lembrem daqui a algum tempo, que somos eternos formandos. Eu parei e pensei, putz, o que eu tenho que aprender? O que
me tira da zona de conforto e que eu gostaria de aprender. E era a época que se falava muito de internet das coisas. Não sei se você ouviu já esse termo, mas a questão da internet das coisas no sentido de que eu automatizando, né, e conectando esses devices, os dispositivos, os diferentes dispositivos, que potencial de ganho e benefício eu trago para o negócio. E comecei a estudar muito sobre a internet das coisas. A Cisco era uma fornecedora de né, ainda uma fornecedora de infraestrutura para a internet das coisas. E eu acabei encontrando um posicionamento muito forte da Schneider Electric sobre a internet das coisas no LinkedIn. E aí foi o momento em que eu, dentro do LinkedIn, ainda como usuária do LinkedIn, comecei a me conectar com diferentes pessoas fora do meu universo primário, daqueles 20 anos de carreira que eu tinha construído dentro da área de TI, pelo tema, assunto, pelo tópico internet das coisas, né? A Schneider tinha tomado uma decisão muito grande de passar por uma transformação digital dos seus produtos, processos e abordagem, e se discutia muito sobre a internet das coisas através dos profissionais dela, porque, eu não sei se você sabe, Flávio, mas até hoje existe 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia. Né? É meio surreal para a gente, mas ainda existem 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia. E a internet das coisas era uma das saídas que a Schneider enxergava como viabilizar a democratização do acesso à energia a essas pessoas que ainda não tinham acesso. E aquilo me inspirou de uma forma que eu comecei a dedicar todos os meus esforços em entender todo o potencial que a internet das coisas podia trazer no mundo. Eu sei que com isso, e de novo, voltando para a questão do compartilhamento de conhecimento, foi crescendo que eu acabei sendo convidada, através do LinkedIn, para uma posição para tocar essa área de serviços dentro da Schneider Electric, né? E aí foi quando eu percebi, de fato, um potencial que o produto, a plataforma LinkedIn tem, que eu não conhecia. De verdade, eu tinha meu perfil de muito tempo ali, mas não necessariamente tinha usado desta maneira, né? E aí, passado um tempo dentro da Schneider, eis que um belo dia, através do LinkedIn também, eu recebo um convite e vim parar onde estou hoje, como presidente do LinkedIn no Brasil, dentro das soluções de talentos, né, que a gente tem 3 divisões. Então, eu sou responsável hoje por toda a interação comercial, ou a subsidiária do LinkedIn aqui no Brasil. Então, assim, passando muito rápido, essa é a minha história. Não, legal, obrigado por compartilhar. Então, assim, só para tentar condensar, você tem uma carreira bem heterogênea, né? Você passou por diferentes áreas, você desenvolveu diferentes skills e você vem talvez de uma pegada mais generalista, me corrija se eu estiver errado. Então, talvez trazer uma visão um pouco mais generalista te traz um leque gigantesco de atuar em diferentes áreas, e à medida que você vai atuando, você se torna naturalmente especialista naquilo ou não, mas a sua camada e a sua gama de conhecimento te tornam, né, uma profissional ou um profissional mais completo que pode, enfim, atuar em diferentes áreas. E hoje a gente vive numa era onde cada vez mais a gente precisa de profissionais que não conheçam só de uma coisa, mas que eles possam flutuar e atuar em diferentes áreas, tendo um conhecimento básico, avançado ou mais ou minimamente ali para se atuar, e a gente entende que hoje esse profissional ele tem se tornado cada vez mais importante para as organizações. E aí, se eu entendi bem a experiência, uma coisa que é importante também é conseguir testar e trazer diferentes experiências para o seu repertório. Super legal. E aí você comentou, né, dessas suas transições sempre via LinkedIn, que aí é uma história que você tem inicialmente com ela. E até aproveitando já essa entrada de tema LinkedIn, etc., muita gente acha que o LinkedIn é uma rede social para você encontrar um emprego. Encontrei um emprego, me desconectei do LinkedIn, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Ana, quais são as melhores formas, quais são as possibilidades que a gente tem de como usar o LinkedIn em todo o seu potencial, né? Porque, como eu falei, tem muita gente que acha que é só para encontrar emprego. Aí a minha pergunta, é para só encontrar emprego e não usar mais?
Não, não, e o mais engraçado é quando você encontra as pessoas que falam assim, ah, eu não tenho perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. Então, primeira coisa, não é só para isso, tá? Então, como você falou, o LinkedIn sim é uma rede social, mas ele é uma rede social profissional. Hoje, no Brasil, nós já somos mais de 45 milhões de usuários. Uau! No mundo, são 706 milhões. Mas o que eu gosto de destacar desses 45 milhões de usuários que a gente tem aqui no Brasil é que, primeiro, isso nos leva a ser o quarto maior mercado do LinkedIn no mundo. A gente fica atrás só dos Estados Unidos, da China e da Índia, mas não é tanto pela questão do número de usuários que isso é importante. O que é muito importante é o fato de que o brasileiro ele possui um dos maiores e melhores índices de engajamento, que a gente chama. E por que o engajamento ele é importante? Porque, de verdade, ele acaba medindo, ele é medido, né, pelo volume e o valor do conteúdo compartilhado na rede. Então, quando você fala para mim, não, eu não estou procurando emprego, portanto, eu não devo estar no LinkedIn, o LinkedIn, ele é basicamente usado pelos brasileiros, especialmente para produzir conteúdo de qualidade, para consumir conteúdo né, também de qualidade e principalmente aquilo que eu falei também, né, do valor do compartilhamento do conhecimento, né, trocar ideias, comentar posts, trazer novidades, levantar temas. Isso é muito importante, né? Pensar no LinkedIn como uma plataforma só de busca de emprego, como eu falei, é uma das formas, mas ela não é a única. Para você ter uma ideia, Flávio, 92% dos usuários que entram diariamente na plataforma o fazem justamente para se conectar a outros profissionais. Legal. Então, é aquilo, especialmente para quem está começando, né, a carreira, eu identifico um profissional com o qual eu gostaria de me relacionar, ou eu tenho a oportunidade de estar numa roda de discussão onde eu conheço uma pessoa, eu vou para o mundo digital e busco essa conexão, porque o meu interesse naquela relação é de verdade, a partir daquele momento, compartilhar ou consumir as suas opiniões, as suas posições ou o que ele está fazendo, porque aquilo vai me agregar também enquanto pessoa em desenvolvimento, enquanto profissional. Legal. O segundo motivo pelo qual as pessoas entram no LinkedIn é para autodesenvolvimento. É na busca de informação. Então, não necessariamente eu estou buscando um profissional, mas eu estou buscando um tema. E aí, hoje, né, que eu estou do lado de dentro e conheço os algoritmos, eu entendo bem o que aconteceu comigo naquela época que eu estava em busca de informação da internet das coisas, né? Foi justamente isso. Eu queria uma internet das coisas não acadêmica, eu queria nada que não fosse conceitual, eu queria saber como as pessoas de fato viam o potencial e a aplicação da internet das coisas. E pensei, bom, eu acho que eu vou conseguir encontrar isso no LinkedIn. E foi de verdade onde eu encontrei. Então, foi super impactante no sentido de que aquilo me ajudou a aprender novos jargões, entender o que ele estava sendo tanto oferecido por fornecedores de soluções de internet das coisas, mas também por empresas. Em que momento essas empresas estavam? Será que era algo muito do futuro ou era algo que de verdade elas estavam necessitando? Hoje a gente vê muita conversa sobre transformação digital ainda acontecendo na plataforma. Então, a busca da informação é o segundo motivo pelo qual as pessoas entram no LinkedIn. E a terceira é a busca de uma nova oportunidade de emprego, né? Seja eu porque eu estou procurando o meu primeiro emprego, seja eu porque eu estou desempregado, seja porque eu estou buscando uma mudança de carreira, né? Que também acontece bastante. Legal. Então, assim, um ponto importante aqui, talvez tentando consolidar, é que a gente não tem que usar o LinkedIn somente para procurar emprego ou para pedir emprego. A gente tem que usar como uma ferramenta que traz outras possibilidades de interação, onde eu agrego valor para minha rede de relacionamento, onde eu consumo também conteúdo relevante, conteúdo, enfim, que faça sentido para mim. Até porque, né, nessa linha de gerar conteúdo, buscar conteúdo ou procurar um emprego,
talvez o procurar emprego ou encontrar um emprego ou ser o cara certo para aquela vaga seja uma consequência do quanto você gera conteúdo ou quanto você consome conteúdo. Porque eu estou entendendo que o LinkedIn é muito mais do que uma rede social corporativa para procurar emprego. É onde eu crio a minha rede de relacionamento e onde muitas oportunidades elas saem dali. E aí um exemplo, né? Aqui estamos, né, batendo um papo contigo. Quem nos conectou foi uma pessoa que trabalhava comigo, né, que te conheceu no LinkedIn e nos conectou via LinkedIn, ou seja, o Exatamente. poder da plataforma. E É. várias outras pessoas que já vieram para o Vamos Subir, que eu conheci ou fui atrás pelo LinkedIn. Então, aí a importância. E aí, Ana, só, né, reafirmando o que você falou, às vezes a gente acha que networking, né, sair adicionando as pessoas. A gente tem que estar muito preocupado e engajado em agregar valor para a nossa rede de relacionamento. E agregar valor, muitas vezes, o que será que faz sentido para a Ana? Né? Se eu li uma matéria, por que não pegar essa matéria e compartilhar no chat, né, do LinkedIn com a Ana? Falar, Ana, li essa matéria, eu lembrei de você. Aqui eu estou agregando valor para você, estou fortalecendo o meu networking e com certeza, em algum momento, você vai lembrar de mim com talvez alguma oportunidade de emprego que apareceu, ou com alguma matéria que você viu, ou com um fórum de discussão, ou para um ambiente como esse que aqui a gente está. Então, o LinkedIn, pessoal, né, tentando acrescentar aqui em cima do que a Ana falou, é muito mais do que uma ferramenta. Então, assim, meu conselho, levantem uma bandeira que você acredite. Né? Se acredita em trabalho remoto, por que você não escreve sobre isso? Se acredita em diversidade, vai falar sobre diversidade. Você acredita, né, em acelerar a carreira ou dicas para jovens, escreve sobre isso, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito mais bem visto ali. Faz sentido, Ana, o que eu estou falando? Faz todo sentido. É o que a gente chama da reputação profissional digital. Então, o LinkedIn é isso, é a tua reputação profissional digital, que não é só, como você falou, né, o teu perfil puro e simples, mas é muito mais esse teu engajamento, como você se comporta. E o que é super importante quando você fala de levantar as bandeiras? Escolha a sua bandeira, mas que ela seja de fato a sua bandeira, tá? Não tente surfar ondas se você não acredita naquilo que você... Porque senão é raso, né? Ele é raso e as pessoas percebem. É impressionante, sabe? Você lê e fala assim, não me parece autêntico. E isso acaba com a sua reputação. Então, por isso que eu estou dizendo, o LinkedIn acaba sendo essa tua reputação profissional digital e a gente tem que, primeiro, cuidar muito bem dela e fazer a manutenção constante. Outra coisa que você comentou, que eu aproveito já para frisar, o LinkedIn não é uma rede quantitativa. Ele é uma rede qualitativa. Então, não interessa se você tem 500 conexões. Vale muito mais a pena você ter as 50 conexões relevantes e pertinentes para o teu momento de carreira do que as 500 conexões. E que podem mudar. A rede ela é viva. Então, em algum momento, ter os contatos do mundo de tecnologia me foi super importante. Em determinado momento, eu tive que revisitar toda a minha rede e buscar outras referências no mundo de energia. Porque a missão de combater o não acesso à energia me inspirou de uma forma que era aquilo que eu queria fazer. Legal. E aí eu revisito a minha rede e reflito nela esses nossos objetivos, ou objetivo. Mas, de novo, tem que ser legítimo, tem que sair do coração. Não é porque é digital que a gente não percebe quem é que está por trás, tá? Legal. Super legal, obrigado. O tempo ele passa rápido aqui, já são 7h30 e tem muita coisa que a gente quer explorar. A gente vive, Ana, nessa pergunta aqui que eu vou te introduzir, a gente vive numa era cada vez mais digital, conectada, tecnológica, e a gente percebe que muitas profissões ou tarefas, elas podem ou estão sendo automatizadas por máquinas, inteligências artificiais, robôs e etc. Eu queria saber qual que é a sua visão, né, sobre o que de fato vai ser substituído e o que o profissional do futuro ele tem e ele deve ter. Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Mas na prática o que a gente observa, tá? Não que a gente tenha bola de cristal, mas o que a gente observa. Que todas as profissões relacionadas à operação, elas estão sendo cada vez menos relevantes, tá? Então, desde um operador de call center, até um operador de câmera de vídeo, até um operador de trem, chegando até no futuro próximo aos próprios motoristas,
esses estão sendo substituídos, né? Ou estão sendo tendo a sua relevância diminuída, né? Mas mais do que eliminar, desaparecer, eu acho que tem as profissões que se transformam. Então, quando você pega o momento que a gente está vivendo de pandemia, imagine o que foi, o que está sendo para um professor de 30 anos de ensino viver a introdução da aula à distância, né? Da mesma forma que a telemedicina. A gente vem discutindo telemedicina no Brasil há no mínimo 23 anos. E, de repente, em meses, a gente teve a liberação de algumas coisas que não aconteceram nesses prévios 23 anos. Então, existe muito dessa transformação. E por isso que, de novo, eu falo, temos que ser eternos profissionais formandos, porque as coisas vão se transformando e a gente tem que estar atentas a toda essa transformação. Mas, via de regra, o que é muito operativo e repetitivo é onde tem sido desenvolvido tecnologias que venham a substituir a interação humana. Legal, super obrigado. Obrigado por compartilhar. Sabe que a gente vem falando muito no nosso site, eu não vou nem perder muito tempo, que a gente disponibiliza depois. A gente fez um estudo ou um levantamento do que são as top habilidades do futuro para jovens. Só que a gente parte de uma premissa de habilidades comportamentais, porque a gente acredita que o grande diferencial do profissional nesse mundo tecnológico que a gente vive é o profissional que vai ser cada vez mais humano e que vai usar a tecnologia para potencializar os seus fatores humanos. Então, quando a gente fala de criatividade, empatia, resiliência e vários outros fatores mais humanos ou totalmente humanos, que não são nem os soft skills, são os human, né, skills, as habilidades humanas, né? A gente acredita que esse profissional ele vai estar se diferenciando cada vez mais. Então, a gente vai disponibilizar depois para todo mundo. Falando um pouquinho sobre profissões do futuro, a gente viu que vocês fizeram recentemente uma pesquisa das principais habilidades, principais profissões, né, do futuro. E aí a gente elencou 5, né, e eu queria talvez trazer essas 5, eu queria ouvir de você, talvez o que significa essa profissão e qual que é a possibilidade de atuação para que a gente fique atento. Eu sei que vai ser mais genérico, mas nessa pesquisa que vocês fizeram foram 15. Enfim, se quiser me contar um pouquinho, né, para a gente dessa pesquisa, a gente explora essas 5, pode ser? Que eu vou Vamos falar. lá. Então, o que a gente fez, né? Primeiro que a gente vinha, como você colocou, a tendência das habilidades comportamentais, ela já vem se mostrando muito fortemente desde 2018, 2019 e agora em 20 se reforça, mas ela muda um pouquinho. E aí, o que a gente observou? Existia uma tendência que ela estava sendo mais gradativa e a gente teve uma ruptura com a questão da pandemia. E aí a gente notou que, dentre as vagas oferecidas no mercado, o perfil delas, março, abril, maio, né? Tinha, assim, drasticamente se voltado muito fortemente para as questões, para posições de linha de frente, que a gente chama, né? Então, profissionais de saúde, até operadores operadores não, mas infraestrutura de distribuição, de logística, abastecimento, migrou-se fortemente todas as oportunidades para essa linha. Junho, a gente começa a ter uma retomada. Então, eu vou estar te falando de dados baseados numa pesquisa dentre as 160 mil ofertas de empregos que a gente tem hoje na plataforma, olhando junho e julho. Então, são dados super recentes. E a gente vê voltando uma tendência mais de estabilidade no que tange ao perfil do que se busca. O grande destaque estão com representantes de vendas, e é interessante que esse representante de vendas, por mais que ele tenha, poxa, vendedor é uma das profissões mais antigas que existem no mundo, esse representante de vendas passa a ter um perfil de novo, onde a habilidade comportamental, de empatia, de entendimento da dor do cliente, de posicionamento de solução super forte. Então, a busca por esse tipo de... Continuam sendo um representante de vendas, mas um representante de vendas quase que consultivo, mais do que dobrou nos últimos meses no Brasil. Legal.
O outro que surge também, que é bem interessante e tem muito a ver com o momento, não só com o momento, mas com a tendência que a gente vem vivendo no mercado, é o especialista de sucesso do cliente. Legal. Então, empresas têm movido cada vez mais, não para a venda transacional do seu produto, mas muito mais na criação de uma relação com ele. Então, saber se o Flávio ficou satisfeito com a experiência que ele teve ao utilizar o LinkedIn, me é muito mais importante do que eu fechar um primeiro contrato com o Flávio, né? Mantê-lo comigo passa a ser muito mais importante. E aí aqui o grande destaque está para a capacidade de comunicação e de escutativa. Então, pessoas que conseguem parar e ouvir o que o cliente está dizendo para juntos encontrarem uma solução. Legal. A gente não pode esquecer que, com toda essa transformação digital que a gente está vivendo, dentre as 15 posições que surgem, 9 são de tecnologia. Legal. E aqui surge, então, o cientista de dado, né? Então, de fato, toda essa sensorização, toda essa coleta de informação que a gente tem na ponta hoje, acaba trazendo um potencial de conhecimento impressionante na busca de melhoria de produto, quanto também melhoria de atendimento ao cliente. E quem faz isso? O cientista de dado. Então, o cientista de dado é aquele recurso que tem as suas características técnicas, que consegue, né, fazer programações e gestão de banco de dados, mas encontra as pepitas de ouro escondidas dentro daquele monte de informação e traz para o negócio essas tendências, ou uma projeção de tendência, ou um insight que, sem uma massa muito grande de dados, não seria possível conseguir. Legal. A quarta posição que eu destaco aqui é o desenvolvedor JavaScript. Então, desenvolvedor JavaScript já faz assim, uns 2, 3 anos que ele aparece sempre no top do ranking. Então, quem tem interesse de fato na parte de desenvolvimento, muito importante também escolher qual ferramenta, e hoje já continua sendo, isso é bem interessante, porque é uma das poucas linguagens que se preserva como no top do ranking, né, de busca de profissionais, o profissional de desenvolvimento JavaScript. E com tudo isso, voltando à questão de tecnologia, e de fato o Brasil vive um blackout de oferta de profissionais de desenvolvimento, principalmente, você saber contratar aquele técnico, aquele desenvolvedor que, além de tudo, soma e comunga da mesma visão e propósito que a empresa, é um grande desafio. Então, os recrutadores especializados em contratação de profissionais de tecnologia, eles tiveram uma oferta de posições crescendo mais do que 2 vezes nos últimos 2 meses. Então, essas seriam as profissões que eu destacaria aqui. Legal, super legal. Então, a gente falou de 5 profissões. A gente falou do representante de vendas, mas um cara que tem uma venda mais consultiva do que transacional, um cara que agrega valor na venda, né, onde ele tem fator humano ali envolvido. O especialista em sucesso do cliente, que olha para a jornada do cliente e o quão bem ele está usando o seu produto ou serviço. A gente falou sobre o cientista de dado, que vai pegar uma grande massa de dados e fazer com que isso se torne informações, dados para tomada de decisão das empresas. A gente falou do desenvolvedor, programador em JavaScript, que é um cara que vai desenvolver, escrever e vai, enfim, construir app em linguagens JavaScript. E a gente falou também do recrutador especialista em tecnologia da informação. Essas são as 5 profissões, só para o pessoal, enfim, relembrar e guardar para estudar um pouquinho depois. Ana, exato. O tempo está curto aqui, a gente quer otimizar ao máximo e usar o seu tempo da melhor maneira. A gente aprendeu muito aqui sobre LinkedIn, sobre o futuro das profissões, como a gente pode se preparar para o futuro. Agora, eu queria, talvez, ouvir algumas coisas para que eu saia daqui, eu, Flávio, todos os participantes, a gente está com 640 pessoas, o que de fato o meu LinkedIn precisa ter? O que é um perfil campeão no LinkedIn para que eu seja bem visto,
eu tenha uma boa reputação, que você falou, e eu seja talvez uma boa opção para os recrutadores no momento de uma vaga de emprego, ou no momento que eu estou olhando para um movimento de carreira. O que eu preciso ter no meu LinkedIn? O que o Então, perfil vamos lá. campeão do LinkedIn tem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com as informações básicas, tá? Então, de fato, tudo começa com o teu perfil no sentido de que antes, o que a gente até recomenda mesmo, sabe, Flávio? Antes de você começar a se posicionar na rede, garanta com que as suas informações e o seu perfil esteja bem construído. O que significa isso? Então, primeiro, preenchimento dos campos mais importantes. Mais importantes, por quê? Porque eles são filtros de busca dos recrutadores e das empresas. Localização, a sua formação, ou seja, a sua aspiração, a sua carreira, né, o caminho de carreira que você queira seguir, as suas habilidades que você tem como escolher isso, trabalhar bem o seu título. Agora, um ponto super importante, especialmente para os jovens, a sua foto. Lembre-se, você está numa rede social profissional. Não usa a mesma foto do Facebook, porque certamente a sua foto do Facebook está querendo transmitir uma coisa diferente do que você gostaria de transmitir na sua foto do LinkedIn. Então, imagine assim, claro, não estou dizendo que é para vestir terno e gravata se você não vai trabalhar no fórum, mas vale a pena dar uma investida em ter uma foto que esteja realmente focada no seu rosto, que vá até os ombros, com um fundo neutro e que transmita uma credibilidade de você enquanto profissional, tá? Então, a foto é muito importante. Você está falando, estou anotando tudo, tá? Tá bom. Na hora, bom, preenchidas as informações básicas, que até o próprio perfil, você vai indo por sessões, onde eu aconselho que você deve investir um pouquinho de tempo. E até a minha sugestão é fazer isso por último. Preenche tudo primeiro e aí por último você volta, embora seja no início do perfil, você volta para o teu resumo. Por quê? Porque na hora que você preenche tudo, você vai se lembrando de quem você é. Você vai se lembrando de algumas trajetórias importantes e que devem constar no seu resumo. Esse resumo destaque as suas conquistas e as suas ambições. Então, se você de fato, como eu coloquei, tem a ambição de impactar o mundo por algum motivo, sei lá, no acesso à energia que ainda não é acessível a todos, ou garantir com que os jovens tenham a inspiração de buscar um Brasil melhor, enfim, conte isso nesse resumo. Por quê? As empresas, elas já se conscientizaram que elas contratam pelas competências técnicas, mas elas demitem pelas competências comportamentais. Ou porque a pessoa acabou não se encaixando dentro do propósito da empresa. Então, quando a gente lê o resumo, o que a gente busca? É entender quem você é de alguma maneira. E se os seus princípios estão espelhados ali e se esses princípios coincidem com os propósitos corporativos. Então, isso tem ficado cada vez mais importante e é por isso que vale a pena dar uma trabalhada nesse resumo. A ideia é que não passe de três parágrafos, né? E que, de novo, conte aquilo que você se orgulha de ter conquistado. Aí você vai falar assim, mas eu sou jovem, nem trabalhei ainda, conquistei o quê? Você conquistou a tua graduação, você conquistou um projeto, você conquistou um trabalho de faculdade, você conquistou o teu TCC, enfim, todo mundo tem alguma conquista. O importante é como é que você conta isso de uma forma que engaje com aquilo que você quer e, lógico, construir essa coerência. Então, a gente fala muito de comunicação, né? Como é importante a comunicação hoje em dia, seja na liderança, seja no mundo profissional. Comunicação escrita também é muito importante. Então, encontre esse seu enredo, né? Como é que eu faço? Eu lembro das suas aulas de redação lá do passado. Algo que tenha começo, meio e fim, mas que mostre quem você é muito importante. Outro dado que eu acho que para o público aqui especialmente é bastante relevante e é uma dúvida que sempre me perguntam. Eu estou estudando tecnologia da informação, mas eu tenho um trabalho voluntário de desenvolvimento eu dou aula de teatro para crianças carentes na minha comunidade, né?
como é que essas coisas se encaixam? Essas coisas se encaixam e a gente, de fato, incentiva com que você compartilhe quais são os seus trabalhos voluntários, justamente porque esse é você. Então, se de noite você está na faculdade de tecnologia da informação, mas no sábado você está dando aula de teatro para crianças da comunidade, isso te compõe, né? Isso tem um valor. Então, é importante. Trabalhos voluntários, intercâmbios que você tenha feito. Voltou. Voltou. Desculpa. Então, certificados que vocês tenham conquistado, trabalhos da universidade, avaliações de professores, isso tudo conta, né? E deve estar ali descrito dentro do teu perfil. A partir daí, é começar realmente a construir a sua rede, né? Sendo ele através dos amigos e colegas da sua classe, sendo ele através de conexão aos professores. Fora né, aqui do Brasil, existe uma tendência bastante forte de ex-alunos, né, conexões entre ex-alunos e temas relacionados a ex-estudantes da mesma organização. Aqui no Brasil a gente não tem isso tão forte, mas é uma forma também de você se mostrar ao mundo e aquilo que eu já comentei, né? Na verdade, não se esquecer de que o LinkedIn ele é muito mais uma rede qualitativa do que quantitativa. Perfeito, super legal, super legal. Gostei bastante desses insights. Ana, tem alguma cartilha, algum PDF, alguma coisa que traga esse framework que você trouxe aqui para a gente para disponibilizar depois para esses jovens? Tem, inclusive eu tenho um que é específico justamente para estudantes, que eu passo para você e depois você sobe em algum lugar e divulga da forma que você achar melhor. Show, legal, a gente vai Tá? compartilhar. Super legal, mas aqui eu entendi vários pontos. O que eu talvez gostaria de destacar são duas coisas. A primeira que você falou de destacar alguma conquista, algum resultado, acho que a gente tem que ter uma habilidade de metrificar e quantificar os nossos resultados, seja uma graduação, seja um projeto, seja uma iniciativa. Se você não tem experiência, e aí volta, né, porque você falou, não tem experiência, não tem o projeto, vai fazer um trabalho voluntário e traz alguma métrica, traz algum resultado mensurável desse trabalho voluntário, né? E a gente consegue, a partir daí, construir, porque eu acho que o grande ponto, Ana, que talvez a gente tenha que trazer aqui também, é que a carreira é nossa, né? Ela não é da empresa, ela não é do meu empregador, ela é minha, ela é sua. Então, quem lidera e quem constrói a sua carreira, os próximos passos, ou como as coisas vão acontecer, somos eu e vocês, né? Então, se você não cuidar muito bem da sua carreira, ninguém vai fazer isso por você. Então, pense na sua carreira como seu principal ativo. E todas essas dicas que você trouxe, Ana, para a gente, nos trazem um arsenal para que a gente, de fato, potencialize a nossa carreira e assuma, né, esse controle do que é, né, carreira, próximos passos, desenvolvimento e conexões. Então, para mim, fez super sentido tudo que você trouxe. Tá? Nesse momento, eu só somaria, Flávia, que nesse momento de pandemia, né, onde a gente tem que estar muito mais em casa do que em qualquer outro lugar, também se espera muito de que as pessoas aproveitem todas as ofertas de treinamentos. Então, por exemplo, esse momento que a gente está tendo, com uma certificação no final, por que não subir no LinkedIn? Né? Por que não anexar isso como justamente um certificado que eu subo ali? Mas o fato é que eu tenho visto e tenho até experimentado tantas ofertas, né, de cursos ou treinamentos rápidos que você faça de forma gratuita online, né, que mostre esse teu interesse de estar em desenvolvimento e crescimento e absorvendo novas informações, e que isso também pode estar refletido ali. Então, para você ter uma ideia, quem mantém essa parte principalmente acadêmica atualizada, a chance de a sua relevância cresce, a relevância do seu perfil cresce em até 17 vezes, baseado no nosso algoritmo. Legal. Né? Pessoas legal. que atualizam a formação, as formações, as atualizações. E o próprio LinkedIn oferece, através do LinkedIn Learning, a gente está com uma oferta de cursos, eu vou passar para você também, de cursos nesse momento de pandemia que a gente disponibilizou de forma gratuita
que podem também desenvolver competências que vão somar ao perfil. Então, o fato é, a gente não pode ficar parado. O que você falou tem muito sentido. Seja protagonista do seu futuro. Não espere que a empresa te ofereça isso. Saiba para onde você quer ir e, logicamente, some as duas forças, que você só vai ganhar velocidade com isso. Show de bola. A gente tem algumas perguntas. Ana, eu vou fazer um post no nosso Facebook, no nosso LinkedIn agora, propositalmente. Vamos tirar uma fotinho aqui, hora de sorrir. Tiramos. Eu vou compartilhar o link com o pessoal para a gente interagir depois e compartilhar nossas experiências. Mas a gente tem algumas perguntas. Até o tempo aqui que eu falei para o pessoal que a gente entraria passou. Peço desculpas, pessoal. É verdade. Mas tem algumas perguntas aqui, Ana. Não sei se você quer bater o olho, tem as mais curtidas. Acho que algumas delas você já respondeu, mas fica à vontade, talvez, para pegar. E aí, se você quiser clicar em responder ao vivo, o pessoal já vai subir o pop-up dessa pergunta para o pessoal. Tá, então vamos lá. Pegando, eu vou naquela linha das mais curtidas, né? Então, se a repostagem de matérias do LinkedIn é importante, se isso ajuda a tornar seu perfil mais visível. A simples repostagem, nem tanto, mas se você reposta e ao repostar, coloca a tua observação, qual foi o teu aprendizado ou por que aquilo te chamou a atenção, aí sim faz a diferença. Então, isso sim é engajamento. Você simplesmente ficar repostando, não necessariamente a gente não encara isso como engajamento, mas a partir do momento que eu vejo um artigo ou uma reportagem, leio, tiro uma conclusão, concordo ou não concordo e compartilho aquilo, isso sim faz o seu perfil ser mais visível. Então, que erros devemos evitar ao utilizar o LinkedIn? Eu acho que o erro mais grave, de verdade, é aquilo que eu comentei, né? Da gente não ser autêntico, né? Da gente tentar surfar uma onda e não ter muita profundidade naquilo. É muito interessante o quanto que a rede, enquanto organismo vive, percebe isso e acaba expurgando. E eu acho erros que a gente, e não são só erros, mas é algo que vai contra as políticas do LinkedIn e a gente de fato acaba atuando, qualquer posicionamento que seja violento, discriminatório, polêmico no sentido degradante, ele vai sofrer uma repercussão muito forte da rede, que é o que a gente vive, a gente percebe, a gente nota, a gente acompanha, além de uma atuação do LinkedIn. Então, questões políticas, futebol, não é um ambiente para se discutir. Eu acho que a via de regra é assim, o que eu contaria e falaria numa entrevista de emprego? Né? Você vai discutir posições partidárias numa reunião, numa entrevista de emprego? Se não, não é no LinkedIn também que se deva fazer. Legal. Então, deixa eu ver o que mais aqui a gente tem. tem uma boa aqui. Olha só, da Caliene. Obrigado pela pergunta. Quando se está desempregado muito tempo, que tipo de publicação pode chamar a atenção de recrutadores? Acho que faz sentido, talvez, nesse período onde muita gente, né, de fato, perdeu o emprego também. Eu acho que tu perdeu o emprego quanto mudar de carreira, né? O ponto é, você tem que saber para onde você quer ir, né? Então, tentar pegar qualquer coisa ou atirar para todo lado também não funciona dentro do LinkedIn, tá? Então, é muito importante que você escolha que rota você quer seguir. E aí, a minha sugestão é, sabendo para onde você quer ir, qual é o tema que poderia gerar interesse de alguma empresa ou para aquela posição? Escreva sobre esse assunto. Então, eu vou usar de novo o mesmo exemplo, mas uma das coisas que eu fiz na época foi questionar muito, na época que eu estava interessada na internet das coisas, era entender o quanto que países subdesenvolvidos podiam ser impactados positivamente com uma forte adesão da internet das coisas. E aquilo acabou, era quase que uma divisão de um pensamento, de uma linha de pensamento que eu tinha, que gerou muito engajamento, muita discussão, porque deu uma abordagem, uma pessoa, né, eu vivendo no Brasil, preocupada com uma causa e como é que isso se comportava num país com poucos recursos, enfim. Então, é um pouco isso. O que é que você quer?
movimento de pensamento sobre ele. Legal. Super legal. Obrigado. Temos mais 3 minutinhos. Tem uma pergunta do Renan, talvez você já tenha respondido isso na live, mas ele pergunta, né? Obrigado, Renan. Como transformar um perfil profissional no LinkedIn aparentemente simples em uma janela profissional diferenciada? Acho que parte muito do que você trouxe, né? Mas se você quiser talvez relembrar ou destacar algum ponto que para você se fosse para elencar um ponto que vai me transformar, talvez de um perfil, né, comum para diferenciado, talvez seria legal. Um ponto. Não tem um ponto, né? Tem esses que eu comentei. Tem Então, vários. tem uma parte básica que você tem que fazer, que é a parte de infraestrutura, que é a foto, os teus dados básicos. Agora, o que de verdade vai te fazer se destacar, ou que vai te trazer relevância dentro do algoritmo, é o teu engajamento. São os conteúdos que você recebe, os conteúdos que você compartilha. Legal, legal. E eu acho que é justamente isso. Eu vi um aqui... Por favor. Cortei. Porque eu vi duas perguntas que eu vou combinar em uma, que é até interessante, porque como o LinkedIn lida com a terceira idade e como é que uma profissional com mais de 30 anos de carreira ou com 20 anos de carreira pode ser vista pelos recrutadores. Essa é uma novidade também, que eu nem esperava que isso fosse surgir nessa audiência aqui, mas uma forte tendência que a gente tem visto já nos últimos 8 meses é a busca que as empresas estão tendo por profissionais mais sêniores, né? Justamente até a pandemia reforçou isso, profissionais que já viveram diferentes experiências, já passaram por outras crises, que já tiveram outras adversidades para lidar, compondo com toda a energia, com toda a inovação que a juventude traz ou que os novos entrantes, os profissionais recém-formados trazem, tá? Então, a gente começa a ver essa tendência. Existem já empresas que têm proativamente solicitado buscas que direcionem para pessoas com maior senioridade e que eu espero que, de verdade, aconteça rápido, com que a gente tenha essa retomada dessa combinação da sabedoria de quem já passou por aquilo com a inovação de quem quer experimentar pela primeira vez. Eu acho que vai ser fantástico. Super legal. E acho que todas as gerações, todas as pessoas, independente do seu momento, tem algo para agregar. E a gente tem que ter esse mindset de troca. Eu posso oferecer algo e eu posso obter algo em troca também. E a gente cria esse match e a gente tira daí experiências riquíssimas que vão com certeza transformar conceitos, ideias e carreiras. Para mim faz super sentido. Eu coloquei até para terminar, pessoal, são muitas perguntas, a gente pede desculpa. Eu deixei um post, Ana, eu fiz um post agora no LinkedIn, coloquei o link aqui no nosso chat. O que eu quero desafiar todo mundo? Pessoal, deixem seus feedbacks, a experiência foi positiva, foi negativa, suas dúvidas, perguntas não respondidas, deixem seus insights, assim a gente entrega, né, essa experiência para mais pessoas também e a gente entende o que a gente pode melhorar. O que a gente, né, talvez conseguir responder, a gente vai se esforçar muito ali para interagir, posso falar por mim e pela Ana, até te botando na jogada, a gente vê o que a gente consegue responder, mas acho que a ideia está todo mundo alinhado aqui, eu acho que a gente parte desse post já aprendendo e aplicando algumas coisas que você colocou. Próximos passos, tá, pessoal? A gente está chegando ao fim, vocês vão receber um e-mail com informações do certificado, com link da Faculdade Laureate, alunos Laureate vão emitir em um link específico, outras pessoas que são do Vamos Subir vão emitir num outro link, mas vai estar descrito no passo a passo. E aí eu vou pegar toda essa documentação que a Ana vai mandar para a gente, cartilha, PDF, passo a passo, e a gente vai disponibilizar durante a semana, tá? Ponto importante, dica, a gente deu várias dicas aqui de LinkedIn, dica para o Vamos Subir, dica de Vamos Subir. Entrem no nosso grupo do Telegram, vocês vão receber o link também no e-mail. Lá vai ter um vídeo com um passo a passo como você emite o seu certificado e lá tem muita coisa boa sobre próximos eventos. A próxima live, Ana, um peso tão grande quanto você. A gente está feliz. Vai ser o presidente da Oracle, onde a gente vai falar sobre transformação digital, carreira. Então, a régua está lá em cima, tá? A gente mantém a régua lá em cima, tá? Então, assim, queria agradecer muito e queria perguntar se você tem qualquer último insight, conselho ou despedida para a gente nesse momento.
Assim, de verdade, não subestimem, né, a capacidade que o LinkedIn tem, mas mais do que isso, não subestimem o potencial que cada um de vocês tem. Então, aprender a compartilhar esse potencial é muito importante. Quanto antes for feito, melhor, né? Eu aprendi um pouco mais para frente o quanto isso fazia diferença. E o networking, ele é fundamental, não só digitalmente, mas principalmente para a vida, né? No digital, a gente acaba conseguindo potencializar, mas quem vai te levar para o sucesso são justamente as pessoas que estão próximas de você, que sejam pessoas do bem, que queiram ver o teu sucesso, assim como você também queira ver o sucesso do próximo, né? Então, acho que é um pouco por aí. Lembra da reputação. Show de bola. E tá perto de pessoas tão boas quanto você, é o que você falou. A gente precisa estar procurando estar em momentos como esse, em oportunidades como essa. Então, assim, Exato. Ana, gratidão do fundo do nosso coração. Foi uma aula. Foi muito A gente bom. espera fazer mais vezes com você para a gente agregar valor para a comunidade. Acho que você compartilha da mesma causa que a gente. E a gente agradece em nome não só do Vamos Subir, mas da Lauret e todos os participantes. E especialmente aproveito para agradecer todo o time do Vamos Subir que está na ponta fazendo acontecer. Então, obrigado, pessoal. Próximos passos. Vocês receberão informações dos certificados no e-mail, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês vão ter lá, tá bom? Qualquer dúvida, nos mandem, nos procurem. A gente está aqui com vocês, fazendo todo o esforço para que todo mundo se desenvolva e cresça, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos. Um abraço e vamos subir. Vamos lá.